Galera, olha só que interessante. Na aula passada eu estava falando com vocês a respeito de que os arquivos circulam em PDF e que a gente tem que apresentar o nosso manual em PDF. Olha o que chegou para mim no meu e-mail. Não é necessariamente o manual de identidade visual, mas o que eu tenho aqui é um concept book. O que é isso? É um PDF que conta como a marca foi feita. Porém, no manual de identidade visual, esse concept book precisa estar bem claro. Ou seja, tem que ter uma apresentação bem sólida e bem interessante da marca dentro do manual de identidade. Porque tudo começa a partir de você deixar claro qual é o seu processo de criação, de onde que você partiu e onde você quis chegar, quais foram as referências. Isso vai ser muito importante tanto para que você defenda a marca que você criou frente ao cliente, quanto para quando você apresente isso para sua equipe de trabalho ou outros designers tomem conta da sua marca e eles precisam ter o sentimento dentro deles do mesmo conceito que foi criado na marca original, seja para usá-la cotidianamente, seja para reformá-la numa ação de reformulação que a gente vai ver mais para frente. Aqui eu tenho o trabalho de um amigo meu, muito querido, Rafael Ramos. Ele é um designer aqui de Maceió, de onde esse curso está sendo gravado, e ele trabalha para uma empresa de uma agência de publicidade e propaganda, também aqui da nossa cidade. E ele começou a trabalhar num conceito que é essa marca que vocês estão vendo. É interessante que ele começa a apresentação da marca em preto e branco. E depois ele começa a mostrar os desenhos que originaram o balão. Então tudo aquilo que ele desenhou antes, tudo aquilo que ele tinha pensado antes, tudo que ele pensou, o conceito disso ele simplificou, 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 até que ele chegou no balão. E a mesma coisa aconteceu quando ele mostra esse origami aqui, com o galo. Ele soma os dois elementos, tudo isso são páginas de um PDF, ok? Ele traz o grid da logo, que é interessante que se tenha, não necessariamente na apresentação, mas lá nas áreas de proteção a gente vai ter que usar esse grid da logo. Então a logo medida com formas exatas, com a medida exata de desenho em milímetros, e isso aqui é o desenho original que começa a ser expandido. E aí ele começa a juntar as duas marcas que ele criou. E ele vê que esse tipo de balão, mais o galo, ele começa a juntar tudo. Ele apresenta a tipografia e apresenta o primeiro esboço da marca também dentro de um grid. É uma marca do tipo 2, ok? Eu disse para vocês que isso é muito utilizado ainda, não é? Tem muita gente que continua utilizando marcas do tipo 2, é uma marca do tipo 2. E ele traz as cores, ele tira das praias aqui de Maceió, daquelas fotos que a gente viu em preto e branco, ele tira as cores institucionais. Então ele faz a escolha por essas cores que lembram um pouco a bandeira de Alagoas, do nosso estado, e o sol de Maceió. Junto isso tudo, ele tem 6 cores institucionais. É muito, na minha opinião. Eu até comentei isso com ele, que é muito para uma agência, é muito para uma empresa. Porém, para uma agência de publicidade, a solução pode ser interessante. Ou para um evento, a solução é muito interessante, beleza? Então ele traz aqui as aplicações, já um certo comportamento da marca, e ele junta todas as cores e dá a assinatura principal. Então é uma forma que ele trouxe para poder apresentar a marca. Você tem que ter o conceito em mente para fazer a apresentação da sua marca. Então tem que ter algum texto explicativo do conceito, ou como foi que aconteceu a evolução. Isso tem que estar, e tem que estar já no começo, porque você está apresentando a sua assinatura principal. Nesse arquivo do Rafa, ele trouxe isso em forma de texto escrito. A origem das cores, que eu expliquei. A origem, você pode dar um pause no vídeo e ver o que ele escreveu, mas é aquilo que eu já expliquei. A origem do galo em origami, o próprio galo, por que ele usou o galo. E ele traz alternativas criativas, caso essa logo não seja aprovada, outros desenhos que ele também fez que podem ser feitos. Ele já traz uma série de comportamentos aqui também dessas alternativas criativas. Então é isso. É assim basicamente que começa o processo criativo de uma logo. Depois de todo o processo bem explicado, esse processo vai entrar no manual de identidade visual. É claro que a nossa logo também conta uma história e a gente partiu de um princípio, de um começo, até chegar nessa logomarca nova de cursos IAG. Vale a pena a gente dar uma conferida e como é que nós vamos solucionar isso a partir da próxima aula. Então eu te vejo lá.